A religião do terceiro milênio a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é mais que toda a religião. É toda a ciência, é toda a filosofia, é toda a política e toda a moral. É todo o progresso humano, unido ao progresso de todos os mundos, de todas as humanidades siderais. O amor universal na apoteose ao Criador onipotente, onisciente e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Assinado Alziro Zarucho, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Famílias do céu e da terra, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Sejam todos muito bem-vindos à transmissão da Cruzada, do Novo Mandamento de Jesus no Lar, aqui, da família Zanetti Nora, de São José dos Campos, unindo outras famílias da terra e do céu da terra em torno de Jesus. E vamos nos preparar fazendo o nosso instante de silêncio com Jesus, o silêncio da alma, o silêncio do coração. E logo em seguida, juntos com o irmão Paiva Neto, vamos orar a prece ecumênica do Pai Nosso, a prece que Jesus nos ensinou. Então vamos, num só pensamento, num só coração, num só espírito de devoção. Vamos orar, vamos falar com Deus.
Vamos orar. A prece do Pai Nosso de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus, cuja misericórdia nos sustenta. Bom e amado Mestre, de joelhos beijamos os teus pés para agradecer-te todos os benefícios com que nos tens premiado. Grato, Senhor. Dá-nos a divina paz que prometeste a todos que cumprem teu novo mandamento. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus que o mundo não vos pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens e às mulheres, aos jovens, às crianças e aos espíritos da boa vontade de Deus. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque Ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. E como dizia o irmão Zarur, em qualquer circunstância, pensem logo em Jesus. Portanto, viva Jesus!
Muito bem, fortalecidos por esta linda oração, estamos prontos aqui para o nosso estudo de hoje. Cumprimentando todo mundo que está aqui ao vivo neste momento, pessoal lá de Aguaí, tudo bem? Deus está presente, sejam bem-vindos. Irmã Rosana lá de Lorena, Irmã Maria Nazaré de Taubaté, pessoal lá de Jundiaí também. Sejam todos muito bem-vindos, hein? Prazer recebê-los aqui digitalmente na nossa casa. Vamos lá, gente, sem mais delongas, de segunda-feira, né? Aqui em casa estamos estudando o livro do Irmão Paiva, Os Mortos Não Morrem. Já estamos aí quase, né? Já bem mais próximos do final, hein, gente? Olha quanta coisa, hein? E agora vamos ao capítulo Materializações nos Atos dos Apóstolos de Jesus, parte 3ª, tá bom? Estamos aqui com a irmã Olívia também. Tudo bem, irmã Olívia? Deu certo hoje, hein? Que bom, hein? Seja bem-vinda. Também lá de Taubaté. E hoje, pessoal, vamos ver se a gente consegue finalizar todo esse capítulo, porque ele é um conjunto, né? Onde o irmão Paiva reúne aqui várias informações. Vamos ver se a leitura pode ser um pouquinho maior, mas para ver se a gente consegue concluir aqui hoje, tá? E aí, claro, passa pelo Rafael aqui, eu, né? Falar um pouco menos, que a gente fica empolgado, né? Para falar e o tempo vai indo, né? Mas vamos lá. Então, livro Os Mortos Não Morrem, do irmão Paiva Neto, página 355, capítulo Materializações dos Atos dos Apóstolos de Jesus, parte 3ª. O transporte de Filipe. Vamos lá. Outra interessante narrativa nos Atos dos Apóstolos de Jesus, página 355, irmã Rosana. 35? 355. Ai. 9, peraí, tô chegando lá. A gente aguarda aqui, não tem problema não. Tá, joia. Beleza? Vamos lá, então. Beleza. O transporte de Filipe. Outra interessante narrativa nos Atos dos Apóstolos de Jesus, entre tantas lá imortalizadas, que demonstra a indesmentível eternidade da vida, é o transporte espiritual de Filipe, um dos 7 diáconos. Não se deve confundi-lo com o apóstolo Filipe. O fato deu-se logo após a tremenda perseguição infligida aos discípulos do Cristo por ordem de Saulo de Tarso, que mais tarde se renderia ao divino poder do cristianismo por causa da histórica visão na estrada de Damasco, a qual igualmente se resume num extraordinário caso de efeitos físicos. Enceguecido pela imensa luz do Mestre, aquele que viria a ser conhecido pelo nome de Paulo, cai do cavalo, conforme passagem dos Atos dos Apóstolos de Jesus, capítulo 9, versículos de 3º a 9, ou 3º a 9, né? Agora vem, então, esses versículos aqui. A conversão de Saulo. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente resplandeceu ao redor dele uma luz do céu. E caindo em terra, Saulo ouviu uma voz dizer-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E o Senhor lhe respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te, porém, e entra na cidade, e lá te dirão o que te é necessário fazer. Os seus companheiros de viagem a ninguém viram, mas ouviram a voz e ficaram emudecidos. Saulo levantou-se e estava cego, mas guiado pelos que o acompanhavam, seguiu para Damasco, onde esteve 3 dias em completa cegueira, nada bebendo ou comendo. Que coisa, dá um pequeno parênteses aqui, 2 coisas interessantes, né, na conversão de Saulo, que depois veio a se tornar Paulo.
3 dias. O que lembra isso, gente? A própria ressurreição de Jesus, né? Ele dizia que em 3 dias ele ressuscitaria. Então, a gente pode fazer um paralelo bem interessante. Jesus morreu, fisicamente falando, né, o seu corpo, mas nasceu para a espiritualidade com muito mais poder e muito mais glória, né? Claro que todo esse poder e toda essa glória ele já tinha antes, mas ele ressurgiu, né, com todo o seu resplendor. E a questão aqui de ele não comer e não beber nada, né? A questão do jejum. A gente, nos nossos últimos encontros, a gente vem comentando bastante, para quem já está acompanhando, a gente vem comentando bastante sobre o trabalho da equipe do céu, que significa o quê? Centro Espiritual Universalista, da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, né? Que é onde a religião divina estuda ainda mais profundamente e tem a sua visão sobre os fenômenos espirituais. Estou falando aqui a grosso modo para a gente não estender. E na equipe do céu, a gente comentou aqui várias vezes que há esse jejum, né? O jejum da carne vermelha, né? Enfim, né? Tem outras normas e regras e tudo mais. Veja que Saulo aqui também ficou nesses 3 dias em jejum, ou seja, realmente foi uma limpeza, foi uma virada de chave muito grande, muito forte, que o corpo físico teve que obedecer essas regras para que Saulo entendesse o que viria para frente, o que ele iria fazer depois desse acontecimento. Porque senão, gente, olha que interessante, o ser humano, às vezes, ele precisa de algo muito claro para ele mudar os seus hábitos. Claro que aqui Saulo não era um hábito dele no sentido de, ele perseguia cristãos, era um hábito, ele fazia até por maldade e outras coisas mais. Só que ele precisava entender. E o tempo foi curto, porque a gente pode colocar aqui que, no mínimo, havia meses que Saulo perseguia os cristãos, mas eu acho que, né, não está aqui contido na história, mas a gente pode colocar meses, até anos, de Saulo perseguindo os cristãos. E aí, em 3 dias, tudo muda. Aí eu me lembro sempre que a irmã Rosana sempre lembra que a gente, é uma frase que ela gosta muito, todo dia é dia de renovar nosso destino. Saulo, gente, olha que coisa, hein? Renovou o seu destino em poucos dias. Uma reencarnação inteira foi salva, foi mudada em 3 dias. Por isso que a religião de Deus, ela mostra para todos nós que nós podemos realmente mudar a nossa vida se a gente quiser, pessoal. No estalar de dedos. Mas a gente tem que querer. Saulo aqui, vamos ser também honestos nesse sentido, Saulo não estava procurando a redenção, mas quando apareceu, ele aceitou. Ele viu que era uma força maior do que aquilo que ele queria sentir. Então, que é bem emblemática essa história aqui de Saulo, que depois viria a ser chamado Paulo, né? Apóstolo dos gentios. Continuando. Percebo a razão de eu sempre lembrar que, por todos os seus efeitos, por todos os seus feitos, pela causa crística, Paulo apóstolo era grande, mas Jesus é infinitamente superior a ele. Não é o discípulo maior do que o mestre. Palavras de Jesus no seu Santo Evangelho, segundo Mateus, capítulo 10, versículo 24. O Cristo ecumênico, o divino estadista, não precisou cair do cavalo para se tornar filho de Deus. Sua suprema integração no Pai Celestial remonta antes da criação do planeta Terra. Antes que houvesse mundo, eu já existia. Palavras do Educador Celeste, segundo João, capítulo 8, versículo 58. Agora a gente vai prosseguir, porque o irmão Paiva fez esse adendo explicando sobre... Porque o transporte de Filipe e a conversão de Saulo
momentâneos, né? Foram histórias paralelas, né? Aliás, paralelas não, foram histórias simultâneas, eles aconteceram ali no mesmo, quase que no mesmo tempo. Então, o meu pai me explicou essa questão aqui de Paulo, né? De Saulo, que depois veio se tornar Paulo, e agora ele vai trazer aqui o transporte de Filipe, que é o título, o principal título desse capítulo aqui. Filipe batiza um funcionário etíope. Mas vamos ao trecho do diácono Filipe, que extraímos da síntese de O Novo Testamento, de Vantuil de Freitas, 1895-1974. Filipe foi à cidade de Samaria, na qual não só anunciou o Cristo, mas também efetuou inúmeras curas e expeliu espíritos imundos de muitos possessos. Um anjo do Senhor, então, falou a Filipe que se dirigisse à estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Para lá seguiu Filipe em plena estrada, então deserta. Lhe surgiu um alto funcionário etíope, superintendente de todos os tesouros da rainha dos etíopes, o qual voltava de Jerusalém, onde fora adorar, regressando no seu carro. Por ordem do Espírito, Felipe se dirigiu ao funcionário e, explicando-lhe a passagem de Isaías, referente a Jesus, que ele vinha lendo, mas sem compreendê-la, não só o converteu, como também o batizou, desaparecendo em seguida da presença do etíope, por ter sido arrebatado pelo Espírito do Senhor, que o transportou para a cidade de Azote, donde seguiu ele, evangelizando todas as cidades até chegar a Cesareia. Atos dos Apóstolos de Jesus, capítulo 8, versículos de 26 a 40. Então, vejam, gente, fenômenos espirituais que aconteceram nos Atos dos Apóstolos. Agora a gente está vendo uma questão de transporte físico. Transporte mesmo. Hoje a ciência e até a ficção científica dos filmes tentam emular essas coisas, né? De você ser transportado e tudo mais. Aí alguém pode dizer assim, mas, irmão Rafael, não está muito longe isso? Gente, novamente, a gente já trouxe esse ensinamento, a gente reforça aqui, que inclusive está dentro das 10 lições do cidadão do céu, centro espiritual universalista da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Tudo o que o homem é capaz de imaginar, diz o irmão Zarur, é capaz de fazer. É que a gente limita muito aquilo que a gente quer. E aí, se a gente não quer, se a gente limita, as coisas não acontecem. Mas está registrado aqui esse transporte de regiões geograficamente diferentes. Então, veja o poder espiritual das coisas. E o poder espiritual que todos nós carregamos. Que você, minha irmã, você, meu irmão, carrega, que eu carrego, todos nós carregamos. A questão é o quê, gente? Acessar. Agora a gente vai ver, vai compreender um pouco mais esse caso. Bicorporiedade. Vejam aí, Filipe recebendo uma comunicação do mundo espiritual. Então, ele recebeu uma ordem. Observem a mediunidade, a sensitividade, o carisma ou a paranormalidade em pleno exercício, sem pedir licença a quem quer que seja para existir. Aqui um outro ponto. A espiritualidade, gente, não necessita da nossa, vamos dizer assim, materialmente falando, chancela, tá? A gente já comentou isso, por exemplo, a própria questão da continuidade da vida. A gente pode, como humanidade, como pessoas, até colocar em dúvida isso. Mas, independente disso, a vida continua e ela é eterna. A gente pode colocar sob suspeita e colocar alguns pontos de interrogação sobre a reencarnação, por exemplo. Tudo bem, isso faz parte, a gente pode ter esse tipo de pensamento. Porém, a reencarnação não vai deixar de existir. É uma lei que existe. Então,
O que o irmão Paiva traz aqui é justamente isso. A espiritualidade superior e as suas ações não pedem licença nesse sentido, esperando que o ser humano dê a chancela dele. Ah, não, eu atestei, agora eu aprovo. Não, porque senão, gente, Deus, Jesus não teria o poder que eles têm, não é mesmo? Se o poder espiritual tivesse que pedir licença aos homens, então, que Deus é esse? Que vai me ajudar a mudar a minha vida, que vai curar a minha família, que vai resgatar as almas perdidas, né? Então, mas veja, coloca-se e não se discute do sentido, olha, você acredita ou não acredita? Acontece. Aí vai do nosso coração. O que ocorreu neste episódio se apresenta com muita clareza foi o fenômeno chamado bicorporiedade. Ou seja, a faculdade que certas pessoas têm de se transportar e de estar ao mesmo tempo em dois lugares distintos. Desses dois corpos idênticos, ambos eram reais. O primeiro, o orgânico, vestimenta do espírito reencarnado. O segundo, o comando pela alma, é o perispírito. Para simplificar, é como se o organismo imaterial fosse recoberto de matéria plástica e se mostrasse em outro lugar, com todas as características do organismo somático. Esse corpo desdobrado de Filipe é o que aparece e desaparece diante do alto funcionário etíope que fora batizado. Então, veja, não foi só um fenômeno de aparição. Ele apareceu, esclareceu o funcionário, né? Ele estava tentando entender as lições de Isaías. Isaías, irmão Rafael, sim, olhe para você ver o quanto tempo e quanto de história a Bíblia Sagrada carrega, gente. No tempo de Jesus, as palavras de Isaías já eram antigas. E as palavras de Isaías já tinham conexão com o Novo Testamento, com tudo. Isaías é considerado aí o quinto evangelista por muitos estudiosos, né? O irmão Paiva também já chegou a comentar sobre isso. Se você lê, você encontra referências claríssimas no Novo Testamento. Até no Apocalipse, se você abrir ali a sua mente no estudo em si. Então, veja, ele não só fez isso, gente. Ele apareceu, ele explicou, ele batizou. Olha que coisa. E aí, cumprida a sua missão, retornou, né? Agora vamos aqui no olho da página, onde o meu pai vai sempre no final de cada capítulo ele dá uma resumida, né? Ou ele pega alguma parte e traz aqui como um fecho, né, do capítulo. Novos horizontes de entendimento. Tratar dos assuntos da alma é uma extraordinária provocação lançada às inteligências perquiridoras, pois abre novos horizontes ao entendimento do que é perene. Ao se derribar a limitação imposta aos seres humanos, o túmulo, descortina-se nas mentes a perspectiva de uma existência que é eterna. Portanto, a exigir muita responsabilidade nos atos de todos diante da justiça divina e das futuras gerações que, pelas vidas sucessivas, herdarão o planeta. Então, aqui mais um fenômeno onde a gente vai entender. Mas aí alguém pode, né? A gente sabe que o nosso vídeo chega a muita gente. E aí, mas espera lá, o livro é Os Mortos Não Morrem e já está falando de transporte, de bicorporiedade. Sim, meu irmão, sim. Porque a partir do entendimento que nós somos espíritos eternos, outro mundo se abre para nós. Percebam que as leis que até então nos limitavam transformam-se em outros horizontes, como o próprio autor aqui coloca no final aqui desse capítulo. São outros horizontes que a gente agora começa a explorar. Não só, a gente já falou sobre isso, mas eu gosto de reforçar,
quando esse livro que estamos estudando, Os Mortos Não Morrem, ele não é apenas, pessoal, um acolhimento, né, e um acalento à nossa alma para entendermos que os nossos entes queridos estão mais vivos do que nunca e que nós também. É mais do que isso. É entendermos que quando abrimos a nossa visão para isso, outras coisas podemos acessar. É que nem a evolução do próprio ser humano. Quem já criou filhos ou pessoas, né, crianças, né, de bebê até a idade adulta, você vai vendo isso, né? A criança ela começa a fazer algo pequenininho e quando ela aprende a engatinhar, ela acessa um outro mundo, não é mesmo? Opa, eu posso me movimentar, posso ir aqui. Quando ela começa a ficar de pé, ela acessa um outro mundo, não é mesmo? Olha aqui, eu posso pegar aqui, eu posso puxar aqui. E quando ela começa a andar, é um outro mundo que ela acessa. Então, conforme ela vai tendo esse merecimento, ela vai acessando. Nós, como espíritos eternos, gente, é a mesma coisa. Quanto mais abrimos o nosso coração, por isso que eu sou apaixonado pela religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, porque ela entrega esse material para a gente realmente crescer. Veja, não tem um discurso assim, olha, faz o bem, não faça o mal, e tá tudo certo, muito obrigado. Não, tá mostrando para nós o quê, gente? Olha, existe muito mais coisas. Você pode ir além dos limites humanos. Você pode melhorar a sua vida e você vai melhorar a vida das pessoas que você ama. E você vai ajudar as pessoas, os seus entes queridos, que estão já no mundo espiritual. Então, veja, o leque, o horizonte se amplia. E aí a gente consegue ver a vida, pessoal, com outros olhos. Percebam que quanto mais nós somos espiritualizados, menos as histórias mesquinhas, né? Aquilo que muita gente fica preso, né? Tem gente que fica preso a histórias mesquinhas e a gente fala assim, pera lá, isso aqui é só um ponto na sua vida. Você é muito maior do que isso. Então a gente passa a dar passos gigantescos na nossa evolução. Então, aqui que o irmão Paiva está trazendo, né? E todo esse fenômeno aqui de Filipe é para mostrar o quê, gente? Mostrar que, mesmo estando na matéria, nós podemos já viver uma vida espiritual com todos esses fenômenos espirituais. Quem participou ao vivo ou assistiu a gravação na última segunda-feira viu um fenômeno espiritual acontecendo aqui diante dos nossos olhos. Simples assim. Porque estamos buscando, né? Estamos querendo. É o que Jesus espera de nós. Que a gente busque, que a gente queira. Só que aí tem um passinho além. O que eu vou fazer com todo esse conhecimento a partir de então? Vai ficar só para mim? Ou eu vou tentar, eu vou criar oportunidades para que outras pessoas cheguem? Aí que vem o que a religião de Deus se diferencia, né, das liturgias das outras crenças. A religião de Deus sempre nos chama para fazer alguma coisa. Então tá, você recebeu tudo isso? Te engrandeceu? Nossa, me engrandeceu demais. Te libertou? Nossa, me libertou demais. Então tá, agora você vai ter que passar isso aí para frente, porque outras pessoas precisam receber, né? Então, é a chamada do Cristo, né? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, nós nos apresentamos. Então, estamos aqui, Jesus, nos apresentando nessa sua grande seara. E antes de passar a palavra aí para o irmão Rafael Permandez, que levantou a mão, só vou ler aqui, gente. O meu pai vai deixar aqui no rodapé, falando sobre o perispírito, né? É uma explicação mais técnica, acho que é importante a gente trazer. Aí vocês já podem comentar aí se quiserem, tá? Fica à vontade. Perispírito, de peri, em redor, e espíritos, espírito. Envoltório semimaterial, leve, tênue, que serve de laço intermediário entre o espírito e o corpo. O perispírito molda a sua forma de acordo com a vontade espiritual. Lembra que a gente falava
da questão. Mas o nosso espírito está dentro do nosso corpo, né? Ele está encaixado entre os órgãos. Como que ele está? Aqui, ó, a explicação, né? A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o ser humano. Separados do corpo terreno, temos o espírito, que se apresenta revestido do perispírito, formado por elementos naturais, de acordo com a dimensão espiritual em que se encontra. Então, aí uma explicação mais técnica, né, da coisa, mas em linhas gerais é aquilo que a gente comentou. Irmão Rafael, irmã Deise, levantaram a mão aí, quiserem já então trazer aí seus comentários, fique à vontade. Oi, Rafa. Oi, Sou eu hoje. O Rafael fala bastante, mas hoje sou eu. Eu queria compartilhar aqui com vocês. Eu acho que todo mundo conhece a avó Maria aqui de Jundiaí, né? Dona Maria Rueda. Ela, agora em junho, ela vai completar 102 anos. E ela sempre falou que ela ia passar do 100, né? Ela falou, gente, eu vou passar do 100. Não tem conversa. E passou mesmo, bonitinha. E a gente que tinha a convivência mais próxima com ela, né? Ela compartilhava com a gente que ela tem uma evolução tão grande já, né? Pela sabedoria de vida dela, imagina, 100 anos vividos. Então, né, dentro dessa obra, sei lá, são 60, 70 anos, né? E que ela acompanhou desde lá do começo. E ela é uma senhorinha, assim, que ela não perde tempo, Rafa. Apesar de estar com 102 anos, gente, ela tem uma cabeça extremamente lúcida. E ela não perde tempo. Ela abre a boca, ela começa a falar do Cristo, ela fala do Evangelho, ela fala, olha, você lê o Novo Mandamento? Então leia o Novo Mandamento todos os dias. E antes de dormir, para você se proteger. Cuidado com a proteção. Ela fala, olha o que vocês estão pensando, presta atenção no que vocês estão falando durante o dia de vocês, porque o lobo tá aí, ó. Então, assim, ela chegava a comentar com a gente que ela se encontrava com o seu Emílio é o esposo dela, que passou para a pátria espiritual muitos anos atrás. E ela contava para a gente que em sonho ela ia se encontrar com ele no plano espiritual. Eles conversavam, dialogavam sobre as coisas da família e ele acompanhava ela de volta todos os dias para ela voltar até o corpo físico. Então, olha que maravilha que é quando a gente chegar nessa evolução. Eu tô muito longe, Rafa, falo por mim que, olha, eu tenho muito ainda que aprender e evoluir. Mas é isso que o Cristo espera de nós, né? Que a gente quebre essa barreira, né? Que a gente ainda, em alguns momentos, a gente coloca, né? De, eu tô aqui e o meu ente querido tá ali, e então a gente não tem mais como se ver, como se falar. Gente, imagina, existem os sonhos, que em sonho a gente se encontra com os nossos entes queridos e a gente pode conversar, a gente pode debater tantos assuntos e matar a saudade. Então, assim, o mais importante para que a gente chegue nesse ponto é isso que ela sempre fala para a gente. É a gente tomar muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala. A língua da gente, Rafa, é terrível. Às vezes você fala uma coisa sem pensar e a palavra ela não volta atrás, né? Então, assim, e tudo vibra, tudo tem vibração. Tudo que você fala, tudo que você pensa, você está trazendo aquilo para perto de você. Então, a gente tem que prestar muita atenção com o que a gente fala, com o que a gente pensa, para a gente manter a vibração elevada e nas coisas espirituais, nas coisas do Cristo, para que a gente não abra brecha para esses espíritos que nos rondam, que a gente sabe que existem espíritos por aí que estão desesperados porque o tempo urge, como a gente aprende na religião divina.
Então a gente tem que tomar muito cuidado para não dar brechas para esse tipo de vibração, para esse tipo de espíritos que tem por aí. Então acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado, irmã Deise. Um abraço aí para o irmão Rafael. É isso aí, né? Veja só, né, gente? A irmã Maria Rueda, ela é fantástica, né? Inclusive, ela em sonho, né, trouxe aquela música que a Alice gosta muito. Esse anjo de luz é Jesus, né? Muito, muito linda, né? Então, Essa música, ela falou que no sonho ela viu o coral de crianças cantando essa música. olha só, que lindo, né? Mas, irmão Rafael, isso ainda não é uma viagem assim muito distante. Olha, meu irmão, minha irmã, se de repente, né, você pensa assim, novamente, a gente respeita todas as opiniões, né? Não estamos aqui impondo nada. Acredite nisso e pronto, acabou. Mas o fato é esse, né? As pessoas, quanto mais espiritualizadas, gente, é em todos os campos, E, né? No campo, e o no, recado no dela. campo da... Falei. Manedi, tá aqui com a gente? Seja bem-vinda. Eu vou ligar de novo para ela. Irmã Manedi, Já falei com ela, vinha às 9 horas, ela vai vir aqui buscar. acho que ela tá, tá numa outra ligação lá. Mas seja bem-vinda, irmã Manedi. Quanto mais espiritualizados somos, gente, essa é a questão, né? Quanto mais espiritualizados somos, em todos os campos, melhor. Inclusive no da saúde, que pega muita gente, né? Muita gente, às vezes, fica qualquer coisa e fica doente e tal. Eu posso falar, gente, né? E aí é um testemunho nosso aqui, né? Meu aqui, né? Junto aí com a dona Nilceli, né? Minha querida mãe. Olha, né? Assim, é claro, você fica ali com uma gripe, um resfriado, né? Uma tosse, bem de vez em quando, claro, né? Mas assim, falar que a gente ficou doente, né? Parado, dias que perdeu dias de trabalho, por exemplo. Olha, se foi uma vez ou outra, olha lá. Mas por quê? Porque quanto mais, isso é interessante, tá, pessoal? Quanto mais a gente se desprende para as coisas espirituais, veja que Felipe aqui, que teve esse fenômeno espiritual com ele era um diácono. O que eram os diáconos naquela época? Os discípulos, né, de Jesus, né, depois já na função de apóstolos, eles tinham ali uma multidão que eles tinham que dar todo tipo de assistência, inclusive material, né? Roupa, alimento, muitas vezes eram pessoas miseráveis que precisavam de assistência material também. Então, o que eles fizeram? Eles reuniram aqueles que estavam mais, né, à frente ali de suas comunidades e os transformaram em diáconos, ou seja, olha, esses assuntos de assistência e tudo mais serão essas pessoas que vão ajudar. Então, veja, Filipe estava a serviço de Jesus, ele estava trabalhando. Ele não teve tempo de ficar, vamos pegar partindo desse ponto, né? Ele não teve tempo de ficar doente. Ele teve tempo de ajudar, né? Um alto irmão aqui numa hierarquia grande aqui na época, né? A se converter e batizar. Olha que coisa. Agora, pode perceber, gente. Percebam em volta nossa, aqueles que são mais afastados de uma religião, né? Aqueles que não têm tanto comprometimento, sabe? Vejam, não estou dizendo de frequência presencial, né? Não é isso, né? Também conta, obviamente, mas aqueles que são mais separados, sabe? Aqueles que ficam mais distantes, sempre estão ou estão doentes, ou tem problema que não acaba mais, ou não vê solução, e está sempre patinando. Eu comentava até com uma irmã aqui em São José dos Campos, né? Fala para ela, minha irmã, mas dói aqui, dói ali, não sei o que. Aí eu falei para ela, sabe por quê, minha irmã? Quando a gente não tem tempo para Deus, a gente tem tempo para as outras coisas. Não, mas, poxa, ir na igreja, me esforçar, né? Ou então, como a nossa querida irmã Rosana, né, fez, né? Veio lá de Lorena,
assisti uma reunião, gente. Né, Rosana? Um baita de um trampo, mas ela veio aqui e tal. Quando a gente tem tempo para cuidar das coisas espirituais, gente, doença, problemas, isso tudo vai sendo resolvido. Agora, quando a gente não quer ter esse tempo, aí a gente tem tempo para as outras coisas. Aí você tem tempo para ficar doente, você tem tempo para ficar resolvendo problemas e mais problemas e mais problemas. Fica ali patinando. Eu falava para essa irmã, eu falei, então, minha irmã, quando a gente se dedica de verdade, e olha, a espiritualidade nos cobra sobre o que estamos fazendo com o nosso tempo e com as oportunidades que estamos recebendo. Tem muita gente, por exemplo, né? Cita aqui o caso da irmã Rosana, e ela mesma já falou comigo e outras vezes, né, irmã Rosana? Poxa, se eu morasse perto da igreja, ou se na minha cidade tivesse a igreja, eu estaria lá sempre. Né? Agora, tem gente que mora muito perto e nunca está. Aí você vai conversar com a pessoa, o que acontece, gente? Ah, então, Rafael, agora tem um problema, surgiu um outro problema, agora mais um problema, e eu tô ficando doente. Você vai ter tempo para ficar cuidando. Se você não quer dedicar o seu tempo para as coisas divinas, outras coisas tomarão conta. Isso, gente, não sou eu quem estou falando ou julgando a religião divina. Os exemplos vão se mostrando, né? Os exemplos vão aparecendo. Sabe por quê? Porque quem busca isso, busca primeiramente o reino de Deus e o quê? E a sua justiça. O que Jesus fala? Ele fala. Não é o irmão Paiva, não é o irmão Zarur, não é o Papa, não é o pastor. É o próprio Jesus falando. Ele diz, se buscarmos primeiramente o reino de Deus e sua justiça, todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Ele está dizendo que tudo que você precisa, materialmente falando, será acrescentado. É saúde? Saúde. É resolução dos problemas? Resolução dos problemas. É o emprego que está faltando e você consegue? É o emprego que está faltando e você consegue. É simples. Mas a humanidade está disposta a colocar isso em prática? Às vezes sim, mas muitas vezes não. E aí a gente fica ali patinando, patinando. E aí comentava com essa irmã, então, minha irmã, veja, né? A religião divina, né? Retornou com as atividades presenciais já há mais de um ano, gente. Há mais de um ano. Teve gente que, durante todo esse período, não foi em uma reunião assistir. Uma sequer. Já faz um ano, hein? Não é faz um mês, não faz um dia. Faz um ano, mais de um ano, né? Retornamos, a gente começou em abril, né? Então, ó, abril, maio, junho, já um ano e um mês aí já tá indo para o segundo ano. São escolhas que a gente faz, não é mesmo? Escolhas que cada um faz. Ah, irmão Rafael, o que isso tudo tem a ver com os mortos não morrem? Veja, a gente comentou. A gente está abrindo a nossa visão. Aumenta-se os horizontes, mas também as responsabilidades. A quem mais se deu, mais será pedido, né? Mais será solicitado. Falei que eu não ia falar muito, Mona, mas aí, ó, fiquei falando, hein? Vamos lá então, Mona, quer trazer seu comentário aí rapidinho, depois a irmã Luceli, e a irmã Rosana, se quiser comentar também depois, fica à vontade, hein? Vamos lá. Mas é assim mesmo, né, Rafa? Fala e esquece, vai passando o horário, né? É isso que a gente tem que aprender a nossa vida diária, é praticar. Que a gente vem na Terra praticando bem. E a gente tem que fazer a nossa parte. Porque eu mostro para mim mesmo quantas coisas que eu não queria fazer. Eu ficava doente, eu não queria ir para a igreja, eu não queria fazer o trabalho. Aí fez surgindo muitos problemas para mim. Veio a crise que eu tinha, que eu sofria muito, era muito doloroso. A minha mãe sabe, o Rafa sabe disso, né, Rafa? Que eu passei muito apertado. Era doença, eu tive dengue,
A segunda vez eu peguei. Então, isso foi trazendo muito pior para mim. Porque eu não queria saber do lado de Deus. Ai, eu não quero mais saber. Ai, minha mãe chamava na hora do ano, né? Quando a minha mãe faz, eu não queria ir. De sábado, ela chamava, vamos para a igreja, eu não queria saber de igreja, eu não queria ir na reunião, não queria nada disso. Depois, um dia, eu percebi, poxa, por que eu não estou fazendo minha paz espiritual? Por que eu não estou indo? Depois disso, eu comecei a voltar. Aí eu voltei para ir na hora do ano, eu voltei no sábado para ir na igreja. Isso a gente vai percebendo. E que muito isso a gente vai passando, porque eu passei muito isso. Eu tenho certeza que eu passei apertado, dias após dias, minha mãe tinha que ficar me cuidando, ela ficava preocupada, às vezes dava aquela crise, ela pegava na minha mão, colocava, ela dia e noite a minha mãe ficava, porque mãe não sossega, né? Quando o filho tá, e ela ficou ali comigo até hoje, eu agradeço. Se não fosse pela minha mãe, pelo meu pai que acompanha comigo, né? Que acompanhou nos médicos, a minha mãe foi junto. Se não fosse por ela, eu estaria até hoje tendo essas crises. Então, ela me ensina a cada passo, a cada instante, a minha mãe está me ensinando o que é bom para mim. E isso eu tenho a agradecer, porque se não fosse a minha mãe, se não fosse a religião de Deus, se não fosse Jesus, eu não estaria, eu estaria na pior. Por isso que eu falo por mim mesmo. Então, é importante a gente ir na igreja, né? Como a Rosana faz, se tiver uma igreja na minha cidade, eu ir. Olha aí, o poder da fé realizante. Ela tem vontade, ela quer, mas ela vai. Tem muitos que não é isso. Tem muitos que não quer saber. Ah, para que ir na igreja de novo? Ah, para que ter que orar de novo? Ah, para ir, para aquilo. Se você não fizer isso, você vai sofrer muitas coisas. Você vai ficar doente, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Então, vamos passar a nossa paz espiritual e também um recadinho aqui, né? Ontem a gente fez o bazar da religião de Deus, né? De roupa, e era ação da juventude. Então, foi convocado todos os jovens a participar, né? Contribuir ali. E eu achei muito interessante isso, é mostrar para os jovens, né? Porque o jovem está muito distante, está muito parado, não quer saber das coisas, não quer participar de nada. E isso é importante a gente começar no menos detalhe, não chamando atenção, que a gente não pode falar dos outros, tem que falar da gente. Mas eu, que sou jovem, eu preocupo com os jovens, eu incentivo a eles participar, eu incentivo assim, vamos participar, vai ser bom para o seu espírito. Então, isso é importante a gente trazer o jovem para cá, trazer ele, dar uma força para ele, dar uma luz, né? Faça uma oração, pede a Deus, pede uma guarda, dá luz para eles acordar, que você veio aqui na Terra, não só de passeio, você veio aqui para cumprir a sua agenda espiritual. Então, por isso que é importante a gente passar esse ensinamento para outras pessoas não sofrer lá no futuro. Muito bem, Mona. Obrigado aí pela participação, irmã Nilceli. Vamos lá? Deus está presente, boa noite a todos, né? Olha só, como o irmão Paiva fala aqui, né, nesse trecho da bicorporeidade, ele fala, né, que Felipe aqui recebeu uma comunicação do mundo espiritual. E aí ele nos lembra, né, observe a mediunidade, a sensitividade, o carisma ou a paranormalidade em pleno exercício, sem pedir licença a quem quer que seja para existir.
E a gente vê que realmente isso acontece, né, com todas as pessoas. E o irmão Paiva já deu tantos relatos, nós já vimos aqui, né, no livro, tantos relatos de pessoas que nem religiosas eram, mas que também tiveram puderam passar por esse fenômeno, né? Por isso que o irmão Paiva fala, né, que nós somos todos médiuns, mas o que é preciso ser médium, evangelizado, né, e apocaliptizado, ou seja, espiritualizado. Então, a gente precisa estar sempre, né, nesse estudo, nesse aprendizado, para que a gente possa realmente ser esses médiums espiritualizados. E a prova, né, de que isso acontece com todas as pessoas, independente, né, como a gente falou sobre o assunto aqui, independente da pessoa ser um componente da equipe do céu, do Centro Espiritual Universalista, ser da religião de Deus ou ser de qualquer outra determinada religião, ele pode ter, né, receber essa comunicação através da intuição. Todos nós já recebemos isso, né? Então, rapidinho aqui, só um relato que eu achei muito importante na reunião da semana passada que a gente teve, né, com os irmãos, alguns simpatizantes e também com legionários, né, e o meu irmão, né, o Ricardo, ele mora em São Simão e ele participa com a gente, ele entra, né, para participar. Aí ele estava falando, a gente estava falando, né, sobre o poder da fé, né, que o irmão Paiva trouxe a página para nós lá, tomada de decisão, e aí ele deu um relato que tem um senhor lá que ele sempre leva a bicicleta dele para arrumar, e um dia ele tem uma cachorrinha que diz que é muito companheira dele, desse senhor. E ele chegou lá na bicicletaria e a cachorrinha estava numa caixinha e o senhor estava muito, muito triste, né? Porque ela tinha sido picada por uma cobra e ela já não estava movendo mais, só o olhinho dela que mexia. Ela já estava paralisada por causa do veneno. Aí o senhor contando para ele a história e a esposa, né, do senhor disse: eu já falei para ele para chamar para o veterinário vir sacrificar e ele não quer porque ele gosta demais, mas ela está sofrendo muito, né? Daí ele falou: não, eu não vou fazer isso, né? E nisso ele disse que na hora que o senhor estava falando isso, veio assim na mente dele: coloca a mão nela e faz uma oração. E ele pegou, né? E enquanto o homem foi falando, ele escutando o que o senhor estava falando, ele se aproximou da caixinha, colocou a mão na cachorrinha e fez. Só que ele disse que fez assim, que ele sabia que ela ia morrer, porque dela já estava até com a boca travada, tudo. E ele, na oração, ele falou assim: Senhor, conforta o coração dele e não deixa ela sofrendo desse jeito, né? Ela vai morrer mesmo. E aí diz que outra vez veio na intuição dele: ela não vai morrer, faça a oração. Aí ele fez a oração, não falou nada, não comentou nada com o senhor, e aí o homem mexeu lá na bicicleta dele e foi embora. Aí passou alguns dias, ele passou lá em frente e viu a cachorrinha correndo. Aí ele foi lá conversar com o homem, o senhor disse: olha, rapaz, depois que você foi embora, a cachorrinha melhorou, levantou da caixinha, tomou leite, e aí, ó, tá aí, graças a Deus. Então, tá vendo, gente? Em qualquer momento a gente pode ser, né, esse médium aqui que vai ajudar aqueles que são necessários. Então, eu falei para ele: tá vendo? Você não foi à toa lá. Era necessário que você estivesse lá, né, para que nesse momento pudesse agir. Então, os irmãos espirituais, eles contam muito, né, com a gente. Mas, como a gente já disse na outra reunião, a gente precisa ouvir a intuição e obedecer a nossa intuição. Muito bem. Realmente, né? Todos nós, né, gente? Todos nós somos instrumentos da paz, né? Como diz o patrono da LBV, São Francisco de Assis, na sua prece, né? Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz.
somos esses instrumentos aí, desde que estejamos ligados àquilo que realmente importa. Porque podemos ser instrumentos de outras coisas também. Né? Temos que fazer a nossa parte. Irmã Rosana, gostaria de trazer seus comentários, minha irmã. Seja bem-vinda mais uma vez, Deus está presente. Ai, Rafa, deixa eu ver Está aqui aberto meu... já, estamos ouvindo. Então, é meu coisa que está muito alto aqui. Peraí. Está mostrando só a minha testa. Boa Não, noite. a gente está vendo aqui a senhora perfeitinho. Vai para cá mesmo. Boa noite a todos, Deus está presente. Então, falando de igreja, né? Falando de energia, tudo. O que acontece, gente? Eu já falei de outra vez que nós somos energia, né? Energia boa, tudo que a gente capta de bom. Por isso que a gente tem que entrar, tem que tentar, igual a irmã falou, né? Eu esqueci o nome dela. Como é que é o nome dela? A primeira que falou. Irmã Deise? A irmã Deise falou. Energia, sintonia. Então, o que acontece? Na religião de Deus, eles me ensinam, eu falo eles me ensinam, já põe todo mundo, né? Nós temos que estar em boa sintonia, né? Boa vibração, boas palavras, boas atitudes, boas ações, bons pensamentos, né? Várias coisas. Aí fala assim, mas você precisa ser bobo? Não. Não é que você vai ser bom, você vai ser bobo. Eles ensinam, Jesus também ensina, sejas manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Aí você me fala, num caso, né? Aí alguém pode chegar e me falar assim, mas Rosana, por que você sai daqui para ir lá em São José dos Campos, tá? O que acontece? Mas existem outras igrejas, procura outras religiões, procura não sei o que, é assim que eu escuto, né? Tudo bem. Eu penso que com Deus não se brinca. Deus é coisa séria. Eu, desde novinha, eu fui muito, gente. Olha, é uma coisa que eu estou abrindo meu coração aqui para a religião de Deus e, ao mesmo tempo, falando para vocês por que essa sintonia tão forte com a religião de Deus. Passei em várias religiões, comecei a estudar várias vezes. Budismo, tudo que vocês pensarem, eu peguei um pedacinho de cada coisa para ver onde eu, pessoa, Rosana, me encaixava. Então, teve vários que queriam me batizar, eu falava não. Eu não sei por quê, mas aí a gente fala da intuição, né? Dentro de mim sempre falava não. O batismo é uma coisa muito séria, você tem que pensar, né? Você vai se batizar ali, aqui, na esquina, tal, não. É sério. Aí eu me retirava, né? Falei, Deus, um dia eu ainda acho uma religião que parece comigo. E aí, assim, foi indo e foi numa situação muito delicada, já contei para vocês como eu fui, como a religião de Deus veio até mim, eu não fui, e eu aceitei, né? Uma situação delicada, tudo, e conheci a religião de Deus direito, né? E aí eu fui me aprofundando, tentando entender, estudando, buscando, e isso eu faço até hoje, né? Problemas, quem que não tem, gente? Eu tenho desafio aqui, ali, lá, aí eu pego aqui, seguro aqui, vou lá, aí ligo a internet, vou fazer do meu jeito a minha evangelização, é assim que funciona. E o que acontece? Eu percebi que nós temos uma direção, né? Na religião de Deus. Aí você fala assim, como eu já ouvi, ecumênico é tudo. Ele é umbandista, ele é crente, ele é evangélico, é assim que eles veem a religião de Deus. Ele é umbandista, ele acredita no Espírito, ele acredita em não sei o quê. Eu falo, sim, gente, presta atenção, presta atenção. Nós seguimos Jesus. Nosso Espírito, nós acreditamos no Espírito, porque Jesus também, ele mostrou, isso está tudo no Evangelho. Agora, a forma de que cada continente trouxe o seu jeito de ver
a espiritualidade, cada religião formou o seu. Esse é o ecumenismo para mim, né? Que trouxe o quê? O que eu aprendo? O que eu aprendi? Aprendi a seguir os passos de Jesus. Aprendi que nós temos nossos anjos da guarda, nossos anjos de luz. Aprendi e aprendo que o mundo espiritual nunca para. Aprendi que a conexão é muito linda e muito pura. E outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui. Aprendi que quando é de Deus, não traz medo e nem insônia, nem falta de fé, e é uma coisa muito certa, não é que fala assim, ecumênico como é que fala? Ele é vidente? Não. Gente, o mundo espiritual é muito sério, só é passado o que é preciso, tá entendendo? Para o nosso bem. Isso é ecumenismo. Aí fala assim, mas por que você faz isso? Você sai daqui para ir na igreja. Ora, se eu estou falando de energia boa que eu recebo, eu tenho necessidade também de me doar essa energia boa. Então, imagina, se eu aqui na internet falo com o Rafael, com a irmã Ledir, com a irmã Nilceli, com todo mundo, e a gente já fica nessa energia, essa vibração boa, porque nós não podemos se juntar na igreja e transmitir essa energia, essa vibração, através da nossa... Aquela oração, Rafa, que a gente fez lá até o último sábado que eu fui, que a gente coloca nossas mãos ali na frente, naquele altar sagrado, no cálice sagrado, mandando toda a vibração positiva, de melhor para aquele cálice sagrado, que está todos os nomes de todo mundo ali em oração. Olha, é aquilo. Se um é bom, imagine 100. Então, quando você se junta numa igreja para você cantar e louvar a Deus, né? Louvar Jesus, eu tenho várias músicas aí, principalmente do ecumenismo, que eu gosto muito, que é a verdadeira sintonia, né? Inclusive, quando eu estou em casa, tem uma especial que, às vezes, até peço, né? Agora faz tempo que eu não ligo no rádio, viu? Na rádio. É para ficar perturbando lá e põe tal coisa, tal, porque está meio corrido para mim, eu não estou conseguindo pedir música. Então, essa sintonia, gente, é muito gostoso, é muito lindo. É uma vibração muito boa. Então, é aquilo, quando a gente se reforma e a gente tenta ser melhor, a gente tenta passar o melhor para as pessoas. Esse é o sentido de estar indo até a igreja. Entendeu? Por quê? Porque foi a porta que eu encontrei o meu princípio, o que eu acredito. Porque se você falar para mim, não, você está ficando louca, você escuta conversa, você escuta vozes, mas isso aí não é uma coisa de Deus. Eu vou falar, como não? Eu não vejo Deus? Eu vejo ele fisicamente? Não, eu sei que eu sou filha dele. Ué, por que eu não vou ter essa conexão com meu Pai Celestial, com meu Jesus? Lógico que eu vou. Então, isso para mim é o ecumenismo, gente. Isso é a religião divina. Isso é a vida espiritual, o motivo pelo qual ir na igreja. E sempre assim, mesmo que às vezes nosso caminho é muito difícil para a gente chegar até a fazer alguma coisa, mas tem alguma coisa que a gente possa fazer. É igual o poema, aquele poema da fraternidade. Sempre tem algo que a gente fala, olha, eu não estou conseguindo agora, mas daqui 3 dias eu vou fazer. O que você não pode esquecer, nunca, não passe isso na frente, que está bem na Bíblia, Jesus fala, buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Porque o resto, tudo isso vai passar. Mas tenha certeza, a gente vai passar por tudo com bem mais serenidade
do que a ferro e a fogo, enxergando tudo como se fosse um peso, sabe? Então é isso que eu tinha para falar. Falei demais de novo. Irmã Rosana, ó, nossas palmas, gente. Olha que testemunho lindo. É isso aí, irmã Rosana. Né? A senhora sintetizou muito o que nós estamos estudando aqui, né? O que o irmão Paiva está trazendo. E essa, né, amplidão, né, da nossa consciência. Novamente, hein, gente? Os mortos não morrem num primeiro momento. Muita gente pensa, poxa, né, um acolhimento no meu coração, é saber que o meu pai, que o meu filho, que a minha mãe está mais vivo do que... Esse foi o primeiro passo. Veja que a gente já não está mais discutindo nas nossas últimos encontros, né? A gente não está mais discutindo sobre a continuidade da vida. A gente está discutindo sobre as nossas responsabilidades aqui encarnados, né? Reencarnados, aliás, né? Para depois isso se desdobrar quando se encerrar a nossa jornada aqui no plano Terra, no momento certo e na hora certa determinada por Deus. É isso, gente. Olha que reflexão interessante que cada um aqui está tendo, né? A gente ou vai ouvir nos comentários, né, irmã Rosana, e a gente fala assim, nossa, não tinha pensado nisso, não tinha pensado naquilo. Olha que coisa interessante, né? Como a senhora colocou aí, às vezes alguém que vai assistir fala assim, nossa, se a irmã Rosana fez todo esse esforço para estar lá, por que eu não posso me esforçar também? Né? A gente se enxerga nos outros, né? E a gente vê que seres humanos comuns, quando dotados de boa vontade, e todos nós temos, né? A boa vontade firme, corajosa, dizia o saudoso irmão Alziro Zarur, essa promove muitas mudanças. Então, parabéns, viu, irmã Rosana, pelo seu destaque aí, pelo seu testemunho. Eu tenho certeza que a senhora está se planejando para estar aqui com a gente de novo, tá bom? Então, é sempre um prazer recebê-la, né? A senhora, o Heitor, a Tabata, tá bom? Filha, Oi? quero ver se você Parabéns. Eu É vou. isso aí. Você vai ver, só assim. Mas esse ano eu vou. É isso aí, irmã Rosana. Parabéns. Irmã Nedi, tudo bem? Deus está presente? Oh, viva Jesus em nossos corações para sempre. Gostei de ver a irmã Rosana. Que maravilha, irmã Rosana. Poxa vida. Lembrar os tempos que a gente ia aí na sua casa, né, irmã? Coisa Bom, boa. Então, quem sabe uma hora dessa a gente vai de novo aí, né, irmã? Olha, irmã, você está de parabéns, viu? Ó, do jeito que você está indo, você vai virar pregadora, hein? Olha lá. Muito bom, irmã, muito bom mesmo. Que Deus te abençoe, abençoe todos, porque melhor. é o que nós precisamos, né, irmã? Nós precisamos muito dessa fala, de expandir tudo aquilo que a gente aprende a cada dia que vai na igreja, a cada dia que você liga a televisão, Paiva Neto, é certeza que você vai aprender muitas coisas, né? E aquilo que a gente aprende, nós passamos para frente, vamos passando para as pessoas, não é? É isso aí. Muito bom. Né, Rafael? Né, irmão Isso aí, Rafael? irmã Nedi. Irmã Nedi, fica aí, então. A senhora vai encerrar a nossa reunião, então. Pode ser com uma música? Pode? Só vai pensando aí, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Já pensei. Irmã Pode ser. Maria Nazaré, quer trazer seu comentário? Minha irmã, fica à vontade. Deus está presente a todos. Hoje estou ouvindo vocês, tem muito ensinamento aí. Eu agradeço. A gente que agradece, mas a irmã Maria Nazaré sempre aqui com a gente, lutando aí também, né, irmã Maria? Com seus desafios, mas sempre vencendo com Jesus. Irmão Livre, também quiser abrir o microfone aí, comentar, fica à vontade, tá bom? Vamos fazer o seguinte, né? Então vamos concluir aqui a nossa reunião, que é sempre maravilhosa, né? Sempre muito bom estar aqui com todos vocês. Quem puder aí abrir a sua câmera, já abre já para a gente já fazer aquela foto. E a irmã Nedi vai encerrar a nossa reunião, né? Esse nosso encontro com uma música legionária aí
né? Uma música para alegrar os nossos corações. A senhora consegue abrir de novo a câmera aí, irmã Neide? Vamos ver se eu vou conseguir agora, né, irmão? Isso, é a bolinha do meio, tá? Bolinha do meio. Do meio está aparecendo a foto. Isso. Ai, meu Deus, que medo de mexer e dar errado. Ai, será que deu? Deu certo? Espera aí. Bom, por enquanto, para mim, aqui... Aqui apareceu. Apareceu a irmã Neide aí? Para mim ainda não. Deixa eu ver aqui. Eu não posso pôr o dedo. Eu ponho o dedo, dá errado. Apareceu a foto dela. Vamos lá, então? 1, 2... Deixa eu pegar meu livro aqui. 1, 2, 3... Jesus! Gente, quando eu for dormir, vou fazer uma prece. Sim, eu vou pedir para quem não me esquece. Pedirei sim, com meu coração, ao anjo da guarda, a sua proteção. Meu anjo de luz, é você, Jesus. Meu anjo de luz, é você, Jesus. Aê, muito bem, irmã Neide. Parabéns, irmã Neide. Eu estou rouca, ainda não melhorei da minha garganta, mas deixa eu falar uma coisinha para você. Hoje, no ônibus, à tarde, quando eu fui para a cidade, eu voltando, sentei do lado de uma senhora. Aliás, a filha dela deu lugar para mim, que eu estava em pé. Aí ela ficou atrás do banco e eu sentada com a mãe. E aí, conversando, falando de religião, como sempre eu faço isso, eu aproveito esse momento, e eu falei. Aí eu falei, peraí, que eu vou cantar uma música para vocês. Eu cantei essa música para elas, e elas ficaram encantadas. Falou, que música linda. Aí eu falei, ó, todo sábado, às 4h15, eu estou lá nesse endereço, Rui Barbosa, 338. Vão lá, apareça lá, que vocês vão ser muito bem recebidas. Elas são evangélicas, tá? Aí eu falei para elas, não se preocupe, se você quiser ir, vá, você vai gostar, a gente vai te receber muito bem. E cantei para elas. Então, Rafael, eu faço a minha parte desse jeito, sabe? Eu acho que assim eu vou falando de Jesus para as pessoas e as pessoas vão gostando. E vou dando o nosso endereço para que eles uma hora apareçam lá. É isso aí, irmã Neide. Cantando e encantando os corações. Parabéns, irmã Neide. É isso aí mesmo. Muito bem, gente. Olha, muito obrigado, então, né, por todo mundo estar aqui, né, de segunda-feira. Um recadinho antes da gente falar o nosso Deus está presente. Na próxima segunda-feira, pessoal, dia 12, eu tenho um exame marcado e ele vai começar bem no horário da nossa reunião. Então, eu vou fazer a reunião um pouco mais cedo, tá bom? Vou fazer no horário das 18 horas. Eu sei que é um horário que vai dificultar um pouquinho, né, para todo mundo acessar, mas de qualquer maneira, a gente vai gravar a reunião, depois vai disponibilizar, tá? Então, só segunda. Eu vou avisar mais perto da data, mas somente nessa segunda-feira, dia 12, né, na próxima segunda-feira, a reunião que geralmente é às 8 horas, a gente vai começar às 18 horas. Tem um exame que, graças a Deus, saiu, e ele vai durar a noite inteira, né? Então, a gente vai fazer né, um pouquinho mais cedo. Mas eu aviso vocês, tá bom? Só na segunda-feira, dia 12. Beleza? Beleza. Muito obrigado, gente. Então, que a paz de Deus esteja agora e sempre em nossos corações. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Os mortos não morrem. Os mortos não morrem. Os mortos não morrem. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. A Jesus, as nossas palmas. Obrigado, gente. Pessoal de Aguaí, irmã Rosana, irmã Olívia, irmã Neidi, pessoal de Jundiaí, irmã Maria Nazaré. Fiquem com Deus, hein? Até mais.
Vocês todos, meu abraço. Estou com saudade. Estou com saudade de você, menina. Eu também estou, dona Neide. Beijo. Estou com saudade mesmo de vocês. Até qualquer dia. Até, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.